No mundo inteiro, cerca de 2 bilhões de pessoas comemoram o Natal no dia 25 de dezembro, ao passo que aproximadamente 200 milhões de pessoas comemoram o nascimento de Jesus Cristo no dia 7 de janeiro. Mas há milhões de pessoas que decidem não comemorar o Natal. Por quê? Por pelo menos 4 motivos. Primeiro, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 11, mostra que, na época em que Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre e vigiando seus rebanhos à noite. Os meses de dezembro e janeiro são os mais frios na região de Belém. Por isso, os rebanhos ficavam em abrigos para se manterem aquecidos à noite. Esse e outros fatos mostram que Jesus não nasceu nos meses de dezembro ou janeiro, mas provavelmente no início do mês de outubro, que é quando os pastores ainda ficavam ao ar livre com os seus rebanhos. Segundo motivo, o único evento que Jesus especificamente instruiu seus seguidores a celebrar foi a sua morte, não seu nascimento, como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Os evangelhos de Marcos e João nem sequer mencionam o nascimento de Jesus Cristo. Terceiro motivo. Os primeiros cristãos, não há evidência histórica que mostre que os primeiros cristãos comemorassem o nascimento de Jesus Cristo, mas eles relembravam a sua morte, como mostra a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. Foi só depois de mais de 300 anos após o nascimento de Jesus Cristo que a cristandade oficialmente começou a comemorar o Natal, no dia 25 de dezembro. Por fim, o quarto motivo é a origem deplorável dessa celebração. A data de 25 de dezembro foi escolhida pela Igreja de Roma, no IV século. Na Roma pagã, essa data era dedicada ao deus Sol, invicto. Todo ano, de 17 de dezembro a 1º de janeiro, a maioria dos romanos festejava, farreava, jogava, desfilava e participava de outras festividades para prestar homenagem às suas deidades. Ao instituir o Natal nesse dia, a Igreja convenceu muitos romanos a comemorar o nascimento de Jesus, ao invés do nascimento do Sol. O livro Papai Noel, uma biografia de Jerry Buller, comenta que assim os romanos podiam continuar a apreciar os costumes dessas festividades do meio do inverno, de que tanto gostavam. Na verdade, eles continuaram a celebrar os novos dias com costumes antigos. Agora, que dizer do mito do Papai Noel? O Papai Noel atual, um velhinho sorridente, de barba branca, bochechas rosadas e roupa vermelha, surgiu em 1931, numa famosa propaganda criada para uma empresa de bebidas norte-americana. Durante os anos 50, alguns brasileiros tentaram em vão substituir o Papai Noel por um personagem mítico, o Vovô Índio. E que dizer da árvore de Natal? Em 2004, um artigo do Jornal do Vaticano, chamado L'Osservatore, destacou que, abre aspas, nos tempos antigos, muitos ramos de pinheiro eram considerados possuidores de poderes mágicos e medicinais para afastar doenças. Fecha aspas. O artigo prosseguiu. Abre aspas. Na véspera do Natal, 24 de dezembro, Adão e Eva eram relembrados com a bem popular história da árvore do paraíso terrestre. A árvore devia ser uma macieira, mas visto que uma macieira não seria apropriada no inverno, entrou em cena um pinheiro. Fecha aspas. Mencionando que a tradição de usar árvores de Natal surgiu na Alemanha no século XVI, o Observatório Romano comentou, abre aspas, a Itália foi um dos últimos países a aceitar a árvore de Natal, em parte por causa de um rumor generalizado de que o uso de árvores de Natal era um costume protestante e que por isso devia ser substituída pelo presépio, a cena da Natividade. Fecha aspas. Sendo assim,
pode um feriado pagão ser transformado em cristão? De acordo com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 17, não pode, porque o Natal desonra a Jeová Deus e a seu Filho, Jesus Cristo. Isso não é um assunto de pouca importância. Em vista de tudo isso, percebe por que os cristãos verdadeiros não comemoram o Natal?